Então, dizíamos que a lei de Deus ela pode ser expressa em 3 palavrinhas, que é justiça, amor e caridade. E nós vamos encontrar no processo histórico os primórdios da justiça lá com Moisés. Na época de Moisés, como é que a gente funcionava, como é que a nossa sociedade funcionava? Se acontecia de uma tribo agredir a outra, por exemplo, mata uma pessoa, então a tribo agredida se organizava, ia até a outra tribo e matava toda a família de quem tinha matado. Ou seja, esse é só um exemplo para dizer que não tinha nenhuma proporcionalidade. Alguém roubava um animal meu, eu ia lá e trucidava todos os animais, com um processo de vingança. Então Moisés começou a instituir a questão da justiça, dizendo o seguinte: olha, vamos com calma. Se alguém matou uma pessoa da sua família, tudo bem, você tem direito, vai lá e mata outra pessoa, mas não mais do que isso. As primeiras noções de justiça. Mas a gente observa que ainda hoje nós guardamos aquele comportamento diante de Moisés. E quando nós nos colocamos com a nossa vontade de fazer vingança, a gente não lembra dessa proporcionalidade que pregou Moisés, ainda hoje, 3.000 anos após. Mas com Moisés, então, começou a nascer a ideia de justiça. Mas quem pronunciou a segunda palavra da lei de Deus foi Jesus. Não pela primeira vez, mas de forma mais convincente que a gente pode ter notícia. Foi Jesus que trouxe essa palavra, a palavra amor. E a terceira palavra da lei de Deus é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então nós encontramos aí 3 momentos, entre aspas, extremamente importantes na nossa história: Moisés, Jesus e a codificação do Espiritismo. Após Jesus, o que aconteceu? Ele mesmo já nos advertiu. Ele diz o seguinte: olha, nós estamos plantando uma árvore que posteriormente veio a ser denominada cristianismo. Mas ele já nos advertiu naquela época que essa árvore seria completamente desfolhada. E realmente, o que a gente observa nos registros dos nossos próprios atos da época é que a gente passou a cultivar o cristianismo de uma forma desfigurada. Ou seja, não tinha muito a ver com o que o Cristo tinha pregado para nós, com o que ele tinha exemplificado. E nesse contexto nós vamos encontrar, por exemplo, lá em torno do século XIII, a Inquisição, com extrema intolerância religiosa, onde quem saísse das regras estabelecidas pela Igreja podia ser submetido a penas extremas: a fogueira, a tortura e muitas outras atrocidades. E vamos aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: não vamos apontar o dedo não, porque éramos nós mesmos que estávamos, seja torturando, seja sendo torturado. Éramos nós que estávamos lá.
Mas para ter uma ideia do que acontecia, além das fogueiras, nós tivemos a oportunidade de visitar em um museu uma máquina de tortura da Idade Média, feita em madeira. Então, como é que funciona a máquina? Ao invés de trazer imagem, nós estamos aqui trazendo um relato, porque é importante na nossa conversa. A máquina funciona da seguinte forma: vocês imaginam uma grade, né, com 4 cordas amarradas nas pontas e roldanas com engrenagens. Então a pessoa era amarrada com os braços em 2 cordas, as pernas nas outras 2 cordas e as engrenagens, à medida que iam girando, e então tensionando. Tentem fazer um testezinho em casa, né? Pede para alguém começar a torcer o braço, ou puxar o braço, ou fazer um alongamento, né? Quando passa do limite, quanta dor a gente sente. E aquela máquina então ia esticando a pessoa, né? E aí, bom, eu deixo a imaginação de vocês, né, qual o nível de dor que se sentia. E isso estava sendo praticado em nome de Jesus. Bom, mas nós vamos encontrar também, lá por volta do século XVII, século XVIII, a própria igreja já foi se organizando, começou a criar escolas, apareceram as primeiras universidades, e aí surge uma época conhecida como Iluminismo, onde nós encontramos aqui um pequeno texto de um filósofo alemão que se chama Immanuel Kant, de 1724 a 1804, foi a época de vida de Kant. E ele coloca o seguinte sobre o iluminismo: ele representa a saída dos seres humanos de uma menoridade que estes mesmos se impuseram a si. A saída dessa menoridade. E ele usou inclusive 2 palavras em latim: sapere aude, que significa ouse saber. Ouse saber. O que ele queria dizer com isso? Porque na época da Inquisição a gente não podia questionar nada e muito menos contradizer aquilo que a igreja estabelecia. Então ele colocou: ouse saber. Tenha coragem para fazer uso da tua própria razão. Então era um convite para que a gente começasse a pensar com liberdade. E aí surgiu então, naquela época, descobertas, desenvolvimento científico, né? Foi quando o homem começou a olhar para o universo, né? Galileu, por exemplo, ele observando, né, e usando o que o Kant convidou posteriormente a Galileu, ele observando numa igreja, ele percebeu que tinha algo diferente. Sempre que ele entrava na igreja, ele via aquela candelária girando em um dado sentido. E através disso, ele deduziu: a Terra não está parada. A Terra está se movimentando. Mas como pode? A igreja diz que é o Sol que gira em torno da Terra. Mas ele ousou. E ele diz: olha, não é. Imagina o impacto que teve essa afirmação dele, né? E as consequências que ele foi submetido. Mas foi assim que a humanidade começou a entender melhor a natureza. Galileu já desenvolveu um pequeno telescópio. Nós temos acompanhado as notícias, né, de um super telescópio lançado na atualidade e que está nos revelando coisas impressionantes, coisas fantásticas sobre o universo.
Galileu naquela época usava uma luneta para observar o céu, entre aspas, e tirar suas conclusões. E muitos outros vieram após ele. Veio Newton, veio Leibniz, e muitos cérebros que vieram estudar a natureza e, a partir desses estudos, estabelecer leis, deduzir, estabelecer leis. Newton observava o movimento dos corpos e ele percebeu, olha, por que a maçã caiu? Então, isso é o aspecto científico de você observar. E depois, raciocinando, pensando e deduzindo leis. E ele então chegou, Newton, a estabelecer que os corpos se atraem. Nós nos mantemos aqui na superfície da Terra confortavelmente, porque existe uma lei que ele estabeleceu, mas ele entendeu. Essa lei já existia muito antes de Newton, desde o início dos tempos, que os corpos se atraem. E nós somos mantidos aqui graças a essa atração. A Lua gira em torno da Terra graças à atração que a Terra exerce sobre a Lua e vice-versa. Se a Lua fosse retirada, a gente sofreria consequências gravíssimas, porque a Terra não giraria de forma suave, ela giraria de forma maluca em torno do Sol. Tudo perfeitamente concatenado. E nessa época do iluminismo, e então os cientistas começaram a pensar e a estabelecer as leis, já com mais liberdade. No entanto, nós avançamos muito em termos do raciocínio, da razão, e começamos a fazer uso desses conhecimentos com um nível de desenvolvimento moral ainda reduzido. E nesse cenário então aparece a Primeira Guerra Mundial, já apresentando muitas novidades tecnológicas. Com que finalidade? Matar. Matar. E logo em seguida, nós continuamos a avançar cientificamente. Veio então a Segunda Guerra Mundial, com um espetáculo tecnológico ainda mais avançado. Fomos capazes de construir bombas de um poder que extrapola a nossa capacidade de imaginação. Foi quando, numa espécie de teste, de primeiro experimento, uma bomba foi lançada sobre uma cidade japonesa, uma bomba atômica, cuja construção é resultado do nosso conhecimento científico, mas com um nível moral ainda muito reduzido. O poder dessa bomba, só para a gente ter uma ideia, quando ela explodiu, a temperatura local atingiu o nível da temperatura em torno do Sol, mais de 5.000 graus Celsius. Não faça o teste em casa, mas se colocar uma panela com água para ferver, a água vai se manter a 100 graus Celsius. 100 graus. Não coloque a mão lá dentro. Não vai ser agradável. Imagine o que foi ser submetido a 5.000 graus Celsius. Não diria que destruiu até os perispitos, porque não é bem assim. Mas dá para imaginar em torno de 60.000 pessoas que desencarnaram praticamente instantaneamente. Imagine esse espetáculo. Quando a gente fala de espetáculo, não é algo bonito, não. Imagine o que aconteceu entre o mundo material, o mundo dos encarnados,
e o mundo dos desencarnados, naturalmente tentando socorrer. Os 60 mil desencarnados quase que instantaneamente, porque aquela invenção, naquele instante da explosão, a temperatura chegou a 5.000 graus, mas a pressão é tamanha que se criou uma tempestade cuja velocidade dos ventos chegava a 500 km por segundo. É uma velocidade espantosa. Nós não temos nenhuma máquina capaz de se deslocar com essa velocidade. Então não ficou nada sobre nada. Mas a pressão aumenta tanto que o ar foi deslocando e foi criando um vazio. E tem uma lei chamada lei de inércia, né? Então, esse sistema retornou. O que não tinha destruído na ida, destruiu na volta. E o terceiro aspecto dessa invenção, o aspecto radioativo, que ainda hoje continua matando. Então, é nesse cenário, em torno de 1857, na França, foi lançado um livro, conhecido por nós hoje, né? O Livro dos Espíritos, resultado de muita observação. O professor Rivaio, hoje conhecido como Kardec, foi convidado a observar o que estava acontecendo em algumas casas de diversão, onde se divertiam com coisas espetaculares, com fenômenos que não eram compreendidos de forma nenhuma, mas ele foi convidado então para assistir o que estava acontecendo. Ele é bastante cético, tinha que ser mesmo, observou aquilo e disse: olha, se você me disser que mesa tem cérebro e nervo, eu vou acreditar nisso que está acontecendo. Mas aquilo o instigou e ele retornou. Então ele começou a fazer perguntas. Não vamos entrar nos detalhes de como isso acontecia, mas em resumo, isso acontecia. Ele começou então a fazer perguntas. A primeira pergunta que ele fez, ele disse o seguinte: mesa, o que você é? Ele não perguntou quem você é, perguntou o que você é. E a mesa respondeu: eu não sou mesa, eu sou espírito, e eu estou no meio de vós, junto com vocês. Eu estou agora do lado de cá, mas bem logo vocês também estarão do lado de cá, e nós estaremos do lado de lá, do lado de vocês. Começou então uma sequência de questionamentos, de investigação. Isso é o aspecto científico. É uma ciência de observação, onde você nem refusa, nem recusa e nem aceita gratuitamente. E o Kardec tinha todo um método científico, conhecido como um método científico de observação. Ele observava, analisava e tirava conclusões. Mas ele não se satisfazia em fazer isso apenas naquele local que ele estava observando. Ele começou a desenvolver esse tipo de trabalho em outros locais, com outras pessoas, para tirar qualquer possibilidade de engano, qualquer possibilidade de fraude. Como que a mesa respondia? Como que era isso? A resposta
a princípio, era feita na forma de pancadas. E aquele diálogo foi sendo estabelecido de tal forma que se estabeleceu códigos. Uma pancada significa a letra A. Os detalhes, nós não podemos entrar... Duas pancadas, letra B. Tantas pancadas com um espacinho no meio, letra C. E assim por diante. E aí compunha-se palavras. Mas isso estava muito difícil. E foi evoluindo. Chegou a um ponto em que uma caneta amarradinha numa cesta e todos os velhos trabalhando. Então começaram a escrever com lápis. E aí a dinâmica, né, foi prosseguindo. Daqui a pouco os médicos passaram a cortar eles mesmos o lápis na mão. É um processo. Então, pessoal, nós encontramos neste cenário que nós descrevemos, da Primeira, da Segunda Guerra, o aparecimento do Espiritismo. E o próprio Kardec, ele nos esclarece o seguinte: tem a questão 222 do Livro dos Espíritos, onde nós temos algumas páginas, talvez sejam os comentários mais longos, né, que a gente encontra no Livro dos Espíritos, é sobre a questão 222. E ele esclarece o seguinte: olha, eu nunca disse que o Espiritismo é uma invenção moderna. Eu nunca disse, em outras palavras, que o Espiritismo está nascendo comigo, com Kardec. O Espiritismo faz parte da criação de Deus. O Espiritismo sempre existiu. Kardec nos proporcionou o ápice da visibilidade do Espiritismo para nós, que precisamos, né? Somos São Tomé, precisamos de tocar, precisamos de ter esse contato mais próximo, e mesmo nós precisamos de aulas, nós precisamos de livros para que a gente possa entender. Ao contrário do Kardec, que codificou, né? Que transformou todas as instruções espirituais em um material fantástico. Um material que hoje é analisado por filósofos muito renomados. E eles ficam intrigados, porque eles não encontram uma só falha conceitual, filosófica em toda a obra de Kardec. Tamanho cuidado que ele tinha. Então essa é uma noção importantíssima para nós, que o Espiritismo é uma dádiva de Deus. Mais do que isso, o Espiritismo é a maior dádiva de Deus para toda a humanidade. E aqui nós não estamos falando de humanidade terrena. Por isso o próprio Kardec colocou o Espiritismo é um ensinamento, é um conjunto de ensinamentos universais, cósmicos, ensinamentos cósmicos. Portanto, não pensemos que o Espiritismo é uma propriedade dos espíritas. Não. O Espiritismo é da humanidade. Mas tomemos muito cuidado. Cabe aos espíritas zelar pelas bases, pelos princípios da doutrina, para que não aconteça com o Espiritismo o que aconteceu com o cristianismo deixado por Jesus. Aquela árvore foi completamente desfolhada. E nós corremos o mesmo risco com o Espiritismo. Cuidemos muito,
para que a gente mantenha aquilo que foi originalmente codificado e que não foi uma obra de Kardec. Kardec teve, sem dúvida, um papel importantíssimo nessa obra, mas é uma obra de uma pleiade de espíritos, comandado pelo Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Ajudar essa parte que você está falando, mas cuidar de nós também. Porque quantas pessoas se desviam. Sim. Apesar de todos os ensinamentos. Pois é. E a gente não pode aumentar e nem diminuir os ensinamentos. Manter, né, muito cuidado, porque observe o que Kardec colocou. O Espiritismo não foi invenção moderna, não nasceu com ele. O Espiritismo existe desde sempre. E ele ainda coloca: não existe uma só civilização na história da humanidade que não tenha tido contato com o Espiritismo. A gente pode dizer, mas foi Kardec que cunhou o termo Espiritismo. Não importa, isso é nomenclatura, isso é nome. O que importa é o que está por trás. E também concluímos com isso que o Espiritismo que foi codificado não é algo estático que precisa ser considerado definitivo. Naturalmente que o que foi colocado lá, considerando que isso foi comandado pelo próprio Cristo, o que foi colocado lá está muito bem colocado. É tanto que nós comentamos que não foi encontrado ainda nenhum erro conceitual do ponto de vista filosófico em toda a codificação. Mas ora, isso foi codificado para nós. Então, primeiro, nós temos muito que aprender. A cada vez que a gente lê uma obra do Espiritismo, uma obra básica, a gente aprende algo novo. Então não basta ler uma vez. E não basta ler simplesmente. Precisa ler pensando, precisa ler refletindo, questionando. Nós temos, vejam bem o quanto que é diferente do que nós estamos vivendo agora, do que nós vivíamos no século XII, no século XIII, onde a gente não podia pensar, não podia expressar os nossos pensamentos. A doutrina espírita hoje é um convite para a reflexão, é um convite para que a gente pense, para que a gente aprenda com ela. Vai gastar muito tempo para a gente aprender tudo que está escrito, mas o Espiritismo não é só o que está escrito, é muito mais, porque ele vem de Deus, é uma obra de Deus. Então, não vamos confundir Espiritismo com o movimento espírita. O movimento espírita é tocado por nós, seres humanos, seres ainda muito imperfeitos. Então é muito natural que nos nossos movimentos espíritas existam falhas, existam erros. Precisamos ficar atentos, como nós comentamos, para que a gente não venha novamente derrubar as folhas dessa árvore. Mas temos que admitir que é possível errarmos dentro do movimento espírita. Então, não vamos levar os nossos erros, os nossos movimentos para a doutrina, porque a doutrina tem um embasamento muito consolidado, muito bem estruturado. Por isso, temos que ter muito cuidado em tudo aquilo que nós fazemos na casa espírita, para que a gente não venha fugir dos princípios da doutrina. E ora, como é que eu posso fazer isso? Conhecendo esses princípios.
Então precisamos sim estudar. Né? Daí o lema para a nossa evolução, um deles é instruí-vos. Como é que a gente se instrui? Estudando, lendo, convivendo, trabalhando. É assim que a gente vai se instruindo. Agora está tudo a pergunta. Depois dessas guerras, sempre ele foi aonde que inventaram vacina também, né? Pelo que a guerra Paraguai foi aonde que inventaram vacina. Tudo isso vem em consequência dos nossos próprios erros. A Romilda está falando de como é que fica a invenção da vacina. É resultado do nosso avanço científico. Mas, antes de inventar a vacina, nós inventamos outras coisas, né? Como a bomba atômica que foi citada. E daí, a necessidade de que a gente se esforce para avançar também no aspecto moral. O avanço da humanidade tem que ser como uma nave de duas asas, uma aeronave de duas asas, a asa do conhecimento científico e a asa do conhecimento moral. Não vamos atribuir coisas ruins à ciência. A ciência é como uma lupa que amplia o nosso olhar. Com a ciência nós temos telescópios gigantes, poderosíssimos, que permitem que a gente veja hoje detalhes jamais vistos sobre o universo. Mas a ciência também permite que a gente veja um mundo extremamente pequeno, microscópico, entendendo os vírus. Como que a gente entende? Através de engenharia genética, ou seja, a gente vai fundo nesse mundo extremamente pequeno. Como é que a gente consegue? Com a ajuda da ciência. Por isso é que a ciência amplia a nossa capacidade de ver a natureza, desde um vírus até nos adentrarmos no universo, buscando entender as coisas de Deus. Isso é a ciência. A filosofia, por outro lado, porque o Espiritismo tem esse tríplice aspecto, a filosofia permite e nos ajuda, nos auxilia a que a gente cresça na nossa capacidade de pensar. Pensar é extremamente importante, que a gente pense. Ao ler, nós temos que estar raciocinando, pensando. E o aspecto religioso amplia a nossa capacidade de sentir. Então isso é importantíssimo, é o tríplice aspecto da doutrina. O aspecto científico, toda a base foi científica, a ciência da observação. O aspecto filosófico, que é o cerne da doutrina. E o aspecto religioso. Mas não vamos aqui confundir o aspecto religioso com o que nós costumamos confundir. Se perguntamos para as pessoas o que é religião para você, religião para mim é uma igreja com imagens, com bancos confortáveis, com hierarquia. Se pergunta para outro, ele vai dizer: olha, igreja para mim, religião para mim, tem que ser tal religião, tem que ser esta, porque fora dela não há salvação. Mas religião, do ponto de vista espírita, Kardec definiu muito bem isso. Ele coloca o aspecto religioso da doutrina é a força, ele usa essa palavra, é a força que nos impulsiona a melhorar os nossos sentimentos. Então esse é o aspecto religioso,
no olhar da doutrina espírita. É tanto que na época de Kardec foi recomendado sim a ele que não se falasse em religião. E no próprio túmulo do Kardec está escrito lá. Aqui está, nós sabemos que não está mais. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Uma doutrina filosófica, que tem base científica e que tem desmembramentos, que tem consequências ético-morais. Ele não falou em religião. Mas hoje nós nos sentimos mais à vontade de colocar o tríplice aspecto da doutrina: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso, mas no olhar colocado por Kardec. Não confundir, porque senão daqui a pouco nós teremos as casas espíritas cheias de imagens. Não estamos aqui discriminando os nossos irmãos que gostam, porque isso tem uma finalidade. Quem vai até uma igreja e olha para uma imagem e que, adorando aquela imagem, se coloca em oração, sintoniza com Deus, isso é poderosíssimo. Quantas vezes já fizemos isso? Não existe aqui discriminação, de forma nenhuma. É tanto que, nesta linha de que o Espiritismo não é uma propriedade dos espíritas, o Espiritismo é da humanidade, o Espiritismo é algo cósmico, é para todo o universo. Isso não é arrogância, é porque nós entendemos que o Espiritismo é algo que veio de Deus, que vai além da nossa imaginação. E é nesse sentido então que a gente queria concluir com as seguintes colocações. O Espiritismo é o Evangelho redivivo que traz a luz da imortalidade. Isso é muito importante. Quando a gente percebe que somos imortais, não morremos. E nesse momento que a humanidade parece estar mergulhada em um abismo, mas não temos dúvida disso, esse conjunto de ensino, o Espiritismo é um conjunto de ensino, será o farol que vai socorrer a civilização humana. E não precisa ser espírita. Para que separemos bem ser espírita de espiritismo. Esse é o socorro oportuno. O grande desafio do ser humano é o sofrimento. Então o Espiritismo vem nos falar da imortalidade, mas vem trazer também o consolo para o sofrimento. E não nos enganemos, o Espiritismo não vem para retirar o sofrimento das nossas vidas, vem para nos fortalecer, para que a gente consiga olhar para esses exercícios que nos são colocados de forma diferente, entendendo que tudo tem um motivo, mas ao mesmo tempo nos convidando para reagir. Não podemos confundir resignação com submissão. Temos sim que reagir, nós temos liberdade para isso. De repente encontramos a dor que vem vestida na perda de um coração amado, um revés financeiro, uma doença, mas não falamos do sofrimento que é fruto da estupidez, porque esse nós entendemos. A gente olha e percebe, que bobagem, mais do que justo passar pelo que eu estou passando. Isso é fácil de entender. Mas quando olhamos para um filho de 2 aninhos com leucemia, aí o Espiritismo vem nos lançar luz sobre esses grandes dilemas, essas grandes questões. Não vamos ter tempo de abordar
como? Mas esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto, o Espiritismo nos fala da imortalidade. Somos imortais, somos indestrutíveis. Segundo aspecto, aspecto consolador, frente às dores que fazem parte da nossa vida. E não adianta dizer, venci essa dor, bom, agora estou de férias. Não. Quando vencemos um problema, o próprio Kardec coloca, pode esperar, virá outro. Porque a vida não teria sentido. Não teria sentido. Não é? E observa que a nossa forma de entender a nossa própria existência, não? Que passou por vários estágios. Houve época em que nós acreditávamos em um céu que parecia mais um spa de conforto, onde a gente estaria ali para sempre, mas naquela mesmice. Por outro lado, um inferno que era comandado por alguém que era responsável por todos os males, e para onde nós seríamos destinados para pagar pela infinitude dos tempos, pagando por erros que nós cometemos durante 80 anos, se foi 80, 60 anos. Observe, errei durante 60 anos e vou pagar para sempre. Onde está a justiça de Deus? Então a doutrina veio esclarecer também, que nada disso faz sentido. Mas era assim que nós acreditávamos. É nesse terreno, então, do consolo, que o socorro oportuno do Espiritismo se mostra com toda a sua força. O maior elemento consolador do Espiritismo é a presença divina. Não mais um Deus na forma de um homem. Porque nós temos a famosa pintura, um ser humano que aponta o dedo e Deus aponta o dedo também, quase encostando. Mas Deus na forma de um Senhor muito robusto, muito lúcido, barbas brancas, muito bonito. Mas essa era a nossa forma de ver Deus, uma forma que era mais uma criação nossa, era uma cópia nossa. Fizemos de Deus uma cópia do ser humano. E o Espiritismo vem nos falar que na verdade Deus não tem boca, Deus não tem mão, não tem cabeça, Deus não fala, não precisa. Deus comunica conosco através do fluido cósmico, no qual nós estamos inseridos em uma grande piscina, É através disso que Deus comunica conosco. Ou seja, Deus está em toda parte, Ele não tem forma, podemos quebrar esses paradigmas, de um Deus na forma humana. Não existe isso. Deus é muito mais do que isso. Agora, como que nós vamos entender Deus? Não me perguntem, porque eu não sei dizer. Nós ouvimos de Jesus dizendo o seguinte: eu sou a verdade e a vida, e não tem outra forma de ir até Deus senão por mim. Essa forma de Deus que você está apresentando, ela é bem próxima de Cristo. Mostrando, que Espiritismo não é uma novidade. Kardec colocou, não tem nada de moderno, certo? Então, como é que nós vamos conhecer Deus? Observa, se a gente pega um guia turístico, ele vai levar alguém até um destino. Ele precisa ter ido até lá, uma vez pelo menos. Senão, é um cego guiando o outro. Se eu for guiar vocês até Deus, vocês vão estar mais perdidos do que eu mesmo. Então, quando Cristo disse, não existe outra forma de ir até Deus senão por mim, é porque Ele já foi até Deus. Ele já sabe o caminho. Nós ainda não. Então, vamos adotar também Cristo como nosso guia turístico.
para ir até Deus. Né? É o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para esse planeta. Né? E ele, sem arrogância, isso não é arrogância, quando ele disse, não tem outra forma de ir até Deus senão por mim. É porque ele já foi. Né? Ele conhece o caminho. Então ele diz, siga-me. Né? Eu estou seguro do que eu estou dizendo. E o Haroldo coloca algo muito fantástico que eu já vou fazer para ir encerrando, pessoal. Ele diz o seguinte, olha, a gente conhece Deus muito bem no momento de sofrimento. Quando a gente está passando por um sofrimento grande, não tem esse que não fica bem humilde. Então ele coloca, o sofrimento é um triturador de orgulho. Sofrimento é um triturador de orgulho. E quando a gente está passando por um sofrimento grande, não tem este, porque faz parte da nossa natureza, Deus está em nós. Não tem este que diante de um grande sofrimento não sinta Deus. Mas observe, cada um vai passar pelo seu sofrimento próprio, é diferente, ninguém passa por um sofrimento igual a mim, ou igual a você, cada um passa por um sofrimento diferente e de uma forma diferente, portanto vai sentir Deus de forma diferente. Então as nossas experiências com Deus são totalmente diferentes umas das outras. Se eu for dizer para vocês como é que eu sinto Deus, você pode até discordar de mim, mas não é assim que eu sinto. Quando eu passei por aquele sofrimento, eu senti de forma diferente. Claro, a situação era diferente. E é assim que nós vamos construindo o nosso sentir Deus, o nosso conhecer Deus. Fica então, pessoal, aí o convite, né, para a gente finalizar. O Espiritismo nos traz a certeza da imortalidade. Devemos nos esforçarmos para viver como alguém que vai viver para sempre. É assim. O Espiritismo é o antagônico mais feroz do materialismo. É, sem dúvida, o antagônico mais feroz do materialismo. Porque o Espiritismo vem nos dizer, nós somos imortais. E nós temos que, e nos convida, viva como um ser imortal. Você é imortal, viva como tal. É diferente. O que quer dizer com isso? Se eu não acredito nisso, eu vou viver a vida, eu vou viver intensamente na nossa forma de dizer. Mas se eu reconheço que eu sou imortal, eu vou mudar a minha forma de viver. Eis aí o socorro oportuno. Então, que Deus nos abençoe. Desculpem se eu passei um pouco do tempo. Vamos então fazer uma observação, vamos pensar em Deus com muito carinho, vamos sentir Deus, cada um na sua forma, agradecendo por tudo, agradecendo por esse momento que estamos aqui juntos nessa casa, agradecendo pelas oportunidades que recebemos de crescimento e de aproximação com o Pai. Pedir a Ele que abençoe a continuidade dos nossos trabalhos, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que abençoe os lares menos protegidos, que possam ainda, e o mais rápido possível, conhecer a luz que vem de Jesus. Vamos juntos pensar positivos e rogar pelo nosso país, que passa por um momento de dificuldades, que Deus possa, com toda a sua bondade, envolver a cada um dos brasileiros, acalmando os corações, para que possamos entrar num clima de paz, um clima de diálogo, de conversa. Que Deus acalme o nosso país, que Deus nos acalme também interiormente, e que possamos retornar para os nossos lares
em paz, em harmonia e fortalecidos. Que assim seja. Só vamos passar por passo, convidamos a todos para permanecer sentados, em silêncio, em oração. Nós vamos chamar a todos.